Nosso tipo de jogo tem um dos temas que eu mais gosto de ler, suspense de maternidade. Mas é só isso mesmo que deu certo nesse livro. Esse é um lançamento dessa semana, se eu não me engano, da editora Suma. Eu não sabia, não conhecia esse livro, mas eu sempre pesquiso as pré-vendas no site da Amazon e no site das editoras. Então eu encontrei esse livro, pensei, nossa, que capa legal. Eu gostei da capa, achei a capa assim bem... o tipo de capa que eu gosto. Gostei do título e quando eu li a sinopse eu pensei, é o tipo de sinopse que eu gosto de ler. Tem tudo que eu gosto de ler nesse livro. Mas conforme eu fui lendo o livro, eu pensei assim, não é possível que a própria autora ou os editores, né, quem fez a preparação desse livro dela, não percebeu que o que acontece nesse livro não tem nem pé nem cabeça. Peraí, eu tô exagerando um pouco. Não é que não tem nem pé nem cabeça, é que as coisas que vão acontecendo não aconteceriam. não tem como acontecer. A sucessão de fatos do livro, a gente começa o livro pensando, nossa, pra onde, como que a autora vai dar um jeito nessa história, né? Porque é uma história de anti-herói. Então ela vai ter que dar uma solução pra algumas coisas, e essa solução, assim, eu penso, não tem como. Bom, o livro tem capítulos que vão alternando entre passado e presente e entre personagens. Só que é um livro que vai girar em torno de uma personagem específica, a Stella, que ela é uma mãe de família, dona de casa, que largou a profissão dela, que ela era muito bem sucedida como advogada, para se dedicar aos filhos e à rotina da família. Só que ela vive muito frustrada, porque ela fica pensando, nossa, não foi isso que eu planejei, e os filhos e o próprio marido não reconhecem o trabalho dela dentro de casa. Então é como se fosse o mínimo que ela fizesse e ninguém pensa nas necessidades dela. Então todos ficam meio que menosprezando as coisas que ela faz, e o marido fica dizendo, não, mas é que eu quero cuidar de você, sendo que ela era super bem sucedida. Isso é uma coisa que incomoda muito ela. E tudo começa a ficar muito estranho quando uma vizinha dela, chamada Gwen, aparece na frente da casa dela e ela tá toda machucada. A Stella fica preocupada, só que ela vai embora e a Stella não sabe o que fazer. Isso começa a trazer algumas memórias da Stella sobre coisas do passado dela, sobre coisas que ela pensava, e ela começa a ficar super insegura e paranoica, assim, com as coisas que estão acontecendo. Não dá pra contar muito mais do que isso, gente, porque por mais que seja, enquanto a gente tá lendo, acaba sendo meio óbvio, assim, eu acho legal ir conectando as coisas conforme a história acontece, se você quiser ler esse livro. Eu fiquei instigada e curiosa até o final, principalmente porque começou a acontecer umas coisas muito absurdas, que eu queria saber aonde que ia dar, sabe? Eu queria saber o que a autora ia fazer com o que ela tava construindo ali. E o livro traz algumas cenas, assim, que retiradas pra que elas servem, são muito, muito interessantes. O livro vai falar principalmente sobre violência de gênero, sobre a sobrevivência dessas mulheres e o quanto as filhas aprendem com as mães do que não querem fazer para os seus filhos, enfim, meio que essa herança do que vai acontecendo. No lugar de elas buscarem ajuda, que muitas vezes não vai ajudar elas assumem o controle da situação. Tá, já que isso tá acontecendo comigo, eu vou fazer alguma coisa a respeito. Então vai abordar muito sobre isso. Por isso que eu digo que é uma coisa de anti-herói, assim. Os personagens não são bonzinhos. Nenhum dos personagens, assim, são completamente bons. E fala muito dessa sensação, dessa proteção de família, a questão de violência. Então tem algumas cenas mais descritivas sobre violência contra a mulher. Pode ser um problema para quem é muito sensível a isso. É um livro que era muito interessante, gente. O porquê as coisas acontecem, assim, a motivação inicial é muito interessante. É uma história que iria para alguns caminhos, assim, bem legais. Mas eu acho que o fato de essa história ir pra Stella, assim, acaba se resolvendo, se conectando de formas muito absurdas. Então, várias coisas poderiam dar errado, é muito mais fácil dar errado do que acontecerem da forma como aconteceram no livro. A gente fica pensando, cara, não é assim que as coisas funcionam. Não tem como isso ter dado certo, ou isso ter ido por esse caminho. Isso me irritou muito, porque, sei lá, gente, na ficção a gente pode ficar esperando que algumas coisas
realmente, né, vão além da nossa compreensão, assim. Mas acontecimentos seguidos serem dessa forma, que menospreza um pouco a inteligência do leitor. Vira quase um livro de fantasia. Chega num momento que a gente pensa assim, tá, não vou nem tentar ficar criando teorias, porque a autora vai criar a forma mais absurda possível pra resolver essa situação. Era uma premissa que parecia interessante, mas desde o começo do livro a gente já começa a duvidar de pra onde, que tinha muito mais chance de dar errado do que dar certo esse livro. É muito uma questão de experiência da autora, se não me engano esse é o primeiro livro da autora. Então, pra essas primeiras experiências escrevendo, faz sentido que a autora vá por caminhos muito mais fáceis de resolver, e talvez ela não tenha parado pra analisar possibilidades de isso ser mais interessante pro leitor, assim, é meio como se tivesse bagagem suficiente ou experiência suficiente pra ir pra um lugar, assim, porque suspense é difícil, gente, eu acho suspense bem difícil de escrever, principalmente se você quer fazer plot twist e tudo mais, porque você vai ter que dar pistas de um negócio, não entregar muito, e ao mesmo tempo manter o leitor ali, enfim, eu acho bem difícil. E se você for pra esse lado, sabe, de surpreender o leitor, de ter segredos, enfim. Por mais que seja uma maneira fácil que a autora deve ter encontrado pra esse primeiro livro dela, quem editou esse livro, quem preparou, sei lá, se ela tiver agente, gente, quem lê esse livro vai ter esse tipo de opinião. Cara, não funciona desse jeito. Eu acho que poderia vamos tentar chegar nesse ponto aqui que você quer, mas de uma forma mais realista, que aconteceria na vida real, porque dessa forma que não dá, sei lá, é um filme de super-heróis aqui, que acontece umas coisas muito absurdas. Por mais que a autora tenha sido um pouco despreparada nesse sentido, tinha pessoas que poderiam olhar pra ela e falar, não, isso aqui eu acho que não faz sentido e dá pra melhorar. Porque assim, eu acho que a autora vai ter talento pra escrever, porque a escrita em si é muito bem. Mas a montagem da história, o enredo em si, vai para uns caminhos que não fazem sentido. Pra quem não se importa muito com essa coisa de causa e efeito na história, com possibilidades um pouco mais absurdas, vai ser uma boa leitura, tá? Porque é bem interessante algumas escolhas que a autora faz pra incrementar esses personagens. Mas pra quem, assim como eu, gosta de ver, tipo assim, saber que a lógica aconteceu, vai se irritar bastante com esse tipo de livro. O que me deixa muito mais frustrada é que tinha como dar certo. Tinha como fazer essa história dar certo e acontecer até as mesmas coisas, assim, ter os mesmos... Não os mesmos acontecimentos, porque daí é os acontecimentos que são absurdos. Mas assim, teria como amarrar, fazer o objetivo que a autora teve, mas de outra forma, porque ela aborda temas legais. O que ela escolheu pra trabalhar essa herança feminina e de mulheres que foram criadas em um ambiente num ambiente violento e como elas tratam o trauma nas consequências da sua vida, ela discute muito essa questão de como é uma desvantagem pra uma mulher o casamento e a maternidade. Não que seja uma coisa ruim, tá, gente? A maternidade tem várias coisas positivas dentro da história, mas como é muito mais fácil para os homens nesse sentido e como o casamento e a maternidade às vezes pode ser uma desculpa para aprisionamento da mulher, para limitação da mulher. E ela aborda isso sem cagar regras, sem ficar de coisa moral, assim, sabe? Porque o livro não é muito moralista, assim, os personagens não são moralistas nesse sentido. Muitas coisas são mais egoístas do que pensando em sociedade. Mas acho que teria muitas discussões legais se não viajasse tanto em como ela resolveu conectar passado e presente, sabe? Além de que tem algumas situações que ela simplesmente resolveu ignorar e pensou, não quero mais falar disso aqui. E o negócio, a gente não sabe, a gente não vê mais certos personagens e tal. E eu pensei, tá, beleza, eu sei que tu tá dando prioridade pra essa parte aqui, mas... E aí? O que aconteceu com essa parte aqui? E aí? Gente, era um livro que tinha muito mais potencial e não foi bem trabalhado. Uma pena, eu dei 2 estrelas.